Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Vou começar esse vídeo comentando aqui algumas questões que vocês deixaram nesses últimos dias aqui no canal Viver de Renda. Começar pelo Jobson, ele disse: Clóvis, o banco não está preocupado com o Pix, pois essa ferramenta causou prejuízo enorme aos bancos devido às taxas que deixaram de ser cobradas. Não há nenhuma preocupação dos bancos. Nós começamos a fazer alguns vídeos falando sobre os golpes que estão acontecendo usando o Pix, né? E dissemos claramente que o Banco Central não se preocupou no primeiro momento com a segurança das transações e os bancos também não. E aí eu vejo que alguns inscritos do canal estão repetindo um equívoco muito grande. E eu resolvi então começar esse vídeo esclarecendo isso. Olha, não é verdade que o Pix causou prejuízos para os bancos. Na verdade, vocês precisam entender o seguinte: banco nunca perde absolutamente nada. Banco nunca perde absolutamente nada. É isso que vocês precisam entender. Entendido isso, vocês vão perceber o seguinte, que o Pix tirou receitas provenientes, por exemplo, do TED, da transferência que era feita anteriormente e que isso gerava uma tarifa que era, obviamente, uma receita dos bancos. Mas os bancos, a partir do momento que o Pix surgiu e a receita do TED começou a cair, procurou encontrar outros caminhos e outras soluções para ampliar os seus ganhos utilizando outras vertentes. Então, o banco já se ajustou, já se adaptou à perda de receita decorrente do Pix. Então, importante é entender isso. Quer dizer, o banco rapidamente ele age. Então, ele percebeu ali uma perda de receita proveniente das transações do Pix, mas já inventou um outro jeito de ganhar dinheiro. Ou seja, ele não perde. Então, não repitam isso. Ah, o banco está tendo prejuízo enorme. Olha, isso é mentira. Vocês querem ver que isso é mentira? É só olhar os balanços dos bancos no segundo trimestre. Vou ler só os títulos aqui de 3 matérias para vocês. Santander teve lucro de 4 bilhões no segundo trimestre, ok? Santander teve lucro de 4 bilhões no segundo trimestre. Itaú tem lucro de 7,7 bilhões de reais no segundo trimestre. Itaú tem lucro de 7,7 bilhões de reais no segundo trimestre. Bradesco lucra 7 bilhões de reais no segundo trimestre. Ou seja, eles não estão tendo prejuízos com o Pix. Então, não continue repetindo isso. Banco jamais tem prejuízo. Banco se adapta às circunstâncias e encontra meios e caminhos para continuar ganhando muito. Essa é a dinâmica dos bancos. É isso que eu tenho visto ao longo de minha vida. Então, tenho certeza disso, que os bancos não estão chorando por causa do Pix. Agora, é fato que os bancos deixaram a responsabilidade para o Banco Central. Deixaram a responsabilidade para o Banco Central. E o Banco Central, que é o criador do Pix, ele, ao meu ver, falhou nos protocolos de segurança. Ele precisava ter amarrado isso muito bem, não amarrou, não imaginou que iam acontecer tantos golpes, né? Mas estamos no Brasil, né? Então a gente precisa já prever que o mal feito vai acontecer, porque isso é Brasil. Então não adianta dizer que não esperava que isso acontecesse, né? Brasil é isso, então temos que estar nos prevenindo contra os marginais, os bandidos, os golpistas, e eles estão aí aproveitando as falhas do Pix e temos que estar aqui divulgando. Então, muito cuidado. Um dos golpes mais comuns envolvendo o Pix é a clonagem de contas do WhatsApp. Esse é um dos golpes mais comuns e ativos hoje em dia. Então, alguém vai lá, o marginal, ele copia uma conta de WhatsApp, ele clona uma conta de WhatsApp e a partir daí ele manda mensagens para alguém daquela rede de relacionamento daquele WhatsApp clonado e pede para que seja feita uma transferência, que ele está precisando urgentemente uma transferência para fazer alguma coisa, saldar uma dívida, fazer uma compra, e a pessoa acredita que está falando com aquela outra pessoa que ela já conhece, né? Às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, né? E aí
inocentemente, sem ligar, porque o procedimento de segurança deveria ser esse, ligar para a pessoa. Peraí, fulano, que eu vou te ligar. Aí liga para a pessoa, né? Você está me pedindo uma transferência, é isso mesmo? Não, não estou pedindo nada. Essa é a medida de segurança básica, padrão, que todo mundo deveria adotar. Mas as pessoas não adotam e aí fazem a transferência e depois ficam pensando, será que é golpe? Aí já é tarde, né? Já é tarde. Agora, os bancos deveriam se responsabilizar? É óbvio que sim, deveriam se responsabilizar. E se isso fosse, vamos dizer assim, colocado como corresponsabilidade dos bancos, eles adotariam protocolos de segurança. Porque, veja, se você vai fazer uma compra no cartão de crédito, a depender do horário, a depender do valor, o banco não autoriza. Ele bloqueia a compra e você tem que ligar para dizer que você está fazendo aquela compra, ou então o banco te liga para saber se você está fazendo uma compra e aí sim é liberado o pagamento. Transferências de maior porte, do mesmo procedimento. Então, procedimentos que são feitos para transferências, para cartão de crédito, isso não está sendo feito com relação ao Pix. Então, isso precisa ser observado porque os bancos aí viraram as costas para o Pix, deixaram a responsabilidade com o Banco Central e o Banco Central não está se responsabilizando por nada também, obviamente, né? Então, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente precisa denunciar para que essas coisas possam ser corrigidas e urgentemente, porque as pessoas estão sendo roubadas com estes golpes do Pix. Então o Banco Central precisa agir, a polícia precisa agir, os bancos precisam ser cobrados para que ajam também, é isso que precisa acontecer. Muito bem. Olha, o mês de agosto vem sendo um bom mês, né? Se você for observar o que já aconteceu durante agosto de 2022, nós vamos ver aí a Magazine Luiza subindo mais de 60%, a Positivo mais de 60%, Local Web mais de 50%, Via mais de 50%, Azul mais de 50%. Então o mês de agosto, que dizem que é o mês do desgosto, não está sendo. Está sendo um bom mês, não é? Está sendo um bom mês. E aí fica aquela questão, né? Quer dizer, poxa, como é que você vai investir em renda fixa para ganhar 15% ao ano e deixa de ganhar essas valorizações, né? Então isso demonstra um profundo desconhecimento das pessoas do potencial da Bolsa de Valores. Essa é a questão fundamental. Uma outra questão para a gente refletir aqui. Olha, tem muita empresa, a taxa Selic subiu fortemente, 13,75% ao ano. Tem muita empresa cujas despesas financeiras estão corroendo o seu resultado operacional. Despesas financeiras corroendo resultados operacionais. Ou seja, o lucro muito baixo neste momento, por conta dessa situação. Lucro muito baixo neste momento por conta dessa situação. Mas, vamos raciocinar. Raciocinar é importante, entendeu? Ó, aqui não é um espaço apenas para segurar cabelo, é um espaço de raciocínio. Então vamos raciocinar. Em alguns trimestres, talvez já em março de 2023, né, vamos estar falando de queda da taxa Selic. Ora, na hora que essa taxa de juros começa a baixar, essa corrosão das despesas financeiras que está hoje afetando o resultado operacional, essa corrosão deixará de acontecer. Me acompanharam até aí? Maravilha. Então, em alguns trimestres, nós vamos falar de empresas cujo lucro vai explodir. Vai subir 200%, 300%. E vai continuar subindo enquanto os juros estarão diminuindo. Se entender isso, você perceberá o potencial que você tem pela frente com relação à valorização das ações na Bolsa de Valores. Se você entender isso. Estamos diante de um excelente momento. Estou dizendo isso já há algum tempo. E a gente precisa entender esses fluxos e essa dinâmica do mercado financeiro. Olha, falando em fluxo, temos que olhar sempre os estrangeiros.
chamamos atenção disso aqui, pouca gente fala a respeito disso, e nós decidimos esse ano chamar atenção sobre essa questão do fluxo. Nós precisamos ser estudiosos de fluxos, né? Se queremos investir em bolsa, temos que entender fluxos. Então veja, os estrangeiros, 58% do capital que circula na bolsa brasileira vem do exterior, é capital estrangeiro, 58%. Então quem move a bolsa brasileira? É o CPF? Jamais. É o institucional? Muito pouco. Quem movimenta a bolsa brasileira é o estrangeiro. Então nós temos que estar atentos ao que ele faz ou ao que ele deixa de fazer. É isso que a gente tem que estar observando. Então veja, neste ano, quando você pega o início do ano, a bolsa subiu. E subiu por quê? Porque o estrangeiro estava entrando. Então em janeiro, 23,39 bi de saldo em real. Em fevereiro, 24,31 bi de saldo em real. Março, 21,36 bi em real de saldo na bolsa. Aí aconteceu que eles deram uma freada brusca e fizeram um cavalo de pau, ou seja, deram um cavalo de pau. Então eles saíram no mês de abril e saíram no mês de maio. Em abril eles retiraram 7,2 bi e em maio eles tiraram 6,2 bi. Foi o que eles retiraram aí no mês de abril e no mês de maio. Em junho, o que foi que aconteceu em junho? Praticamente esse dinheiro que saiu voltou. Voltou 13 bi para a bolsa no mês de junho, ou seja, anulou essa saída de abril e de maio. Praticamente ela foi anulada, porque 7,613 foi exatamente 13 que entrou no mês de junho. Chegou em julho, teve um saldo positivo de 1,85 bi. Não é nada. Foi um crescimento nulo praticamente. Por quê? Porque a gente ficou naquela consolidação. Lembra? A gente estava no canal de baixa, consolidado, ou seja, em lateralização. Ficamos assim umas 7 semanas mais ou menos. Quem me acompanha sabe disso, né? E no início do ano dissemos, olha, bolsa para cima, todo mundo sem entender, muita gente, como assim bolsa para cima? Dissemos, olha, o capital estrangeiro está entrando, é bolsa para cima. Basta olhar lá os vídeos a partir de 4 de janeiro desse ano que você vai ver eu dizendo isso. Quem me acompanha sabe disso, comenta aqui se não lembra de eu destacar isso, que era um momento de entrada na bolsa. E quando chegou agora em agosto, nós vimos no dia 4 de agosto uma movimentação atípica com uma entrada mais forte de capital estrangeiro, acendeu a nossa luzinha e no dia 6 nós saímos com o relatório da seleção de empresas, antecipamos, que normalmente é dia 14 de cada mês, saímos com o relatório no dia 6, no sábado, exatamente dizendo, olha, dia 4 houve uma movimentação diferente na bolsa, uma entrada mais contundente, mais firme, mais forte, acima de 1 bi, e isso nos leva a perceber que o estrangeiro parece que está de volta. E sinalizamos, este é um excelente ponto de entrada. Este é um excelente ponto de entrada. A bolsa está descontada, o estrangeiro está voltando e os resultados do segundo trimestre estarão aí sendo apresentados e muito bons, foi o que dissemos. A despeito do pessimismo, muita gente pessimista, tomando Lexotan para suas neuroses, para suas esquizofrenias, né, suas depressões. Eu disse, olha, esquece isso, esse cara é doido. Vai para a rua e vai ver o que está acontecendo. Vai, viaja, percebe, liga para quem está viajando, pergunta como é que está lá fora, vê como é que está aqui. É outra história, não é essa história de terror que estão tentando te vender aí os analistas econômicos e tudo mais. O mundo real é diferente. E, de fato, né, os resultados vieram muito bons das empresas. Houve uma redução de lucro? Normal, acabei de explicar o porquê. Acabei de explicar o porquê houve uma redução de lucro, né? Mas sinalizamos, olha, os resultados vão vir bons e isso, obviamente, fortalece as empresas na hora da entrada dos estrangeiros. E aí, o que aconteceu em agosto, do dia 1º de agosto até o dia 19 de agosto, que é o que eu tenho aqui já, vamos dizer assim, consolidado, nós já tivemos uma entrada de capital estrangeiro da ordem de 17,1 bilhões de reais. 17,1 bilhões de reais. Então veja,
Até o dia 19, o mês ainda não acabou. Até o dia 19, 17,1 bilhões de reais é o saldo positivo dos estrangeiros, o que nos leva, por indução, a acreditar que vamos terminar o mês de agosto, talvez, e acredito nisso, como a maior entrada de saldo positivo de estrangeiros na Bolsa desde o início do ano. Nós vamos superar, provavelmente, as entradas de dinheiro, né, de janeiro, fevereiro e março. É possível que isso aconteça. Vamos esperar o mês fechar. Estarei trazendo esse tema. Mas estamos caminhando nessa direção de termos uma entrada volumosa, consistente e expressiva que poderá chegar a ser a maior do ano de 2022. Ainda que não seja, será no mesmo nível do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Acima de 20 bilhões de reais. O que isso significa? Significa que o estrangeiro voltou. Significa que o estrangeiro achou a bolsa barata e significa que ele está fazendo compras e comprando as ações que depreciaram, que ele entende que tem valor, que são bem administradas, que tem mercado, que tem potencial e eles estão comprando essas empresas. É isso que justifica essas subidas que eu falei aí, de Azul, de Magalu, de Via, né? De Localweb, de Positivo. É isso que justifica. Subidas fortes, porque o estrangeiro entra comprando a mercado. Comprando a mercado e grandes volumes de capital. Você que é assinante da Seleção de Empresas, viu que eu já no relatório comentei sobre alguns fundos de investimentos estrangeiros que estavam se posicionando em alguns setores da nossa economia, em algumas empresas, não é verdade? Então, é um pouco o trabalho que a gente faz na Seleção de Empresas, né? A gente faz análises de cenários, escolhe 7, 8 empresas que a gente entende que tem potencial de crescimento, tenta identificar os melhores pontos de entrada, define uma estratégia de como se posicionar, né? A gente fala de quais são as expectativas da Bolsa, olha o cenário lá fora, China, Estados Unidos, olha a Bolsa brasileira, e aí contextualiza todo este cenário de forma, vamos dizer assim, mastigada para você então escolher a sua estratégia e assim performar melhor na Bolsa de Valores. Porque se você quer ir longe, vá acompanhado. Essa é a nossa lógica. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E adquirir a Seleção de Empresas é uma excelente ideia, pode acreditar. Muito bem, porque assim, ó, você pode tentar seguir sozinho como investidor ou fazendo qualquer coisa que você queira. Você vai descobrir o seu caminho enquanto caminha, disso eu não tenho a menor dúvida. Só que vai ser sempre uma jornada solitária. E nessa jornada solitária, às vezes, pequenos problemas tornam-se grandes desafios por falta de experiência, por falta de maturidade. Por isso que eu acho que andar acompanhado é mais inteligente. Então, temos aí a nossa seleção de empresas, que é uma forma de você andar acompanhado. Temos a nossa mentoria, que também individual e em grupo é outra forma de você andar acompanhado. Então conheça nosso trabalho, que eu tenho certeza que pode ajudar você a mudar de patamar. É isso que a gente entende. Muito bem, quero aproveitar agora e falar a respeito de algumas notícias da Oi, né? A Highline fechou, né, a compra das torres e dos sites, pagamento aí de 1,7 bilhão de reais, que vem em boa hora no sentido de reforçar o caixa da Oi no médio prazo. Esse é um processo que findou-se agora no dia 22, um leilão convocado pelo juiz Fernando Viana, e obviamente ainda tem um time aí, que é o time disso, vamos dizer assim, tramitar no CAD e na Anatel. No CAD não haverá problemas, a Highline é um entrante aí no mercado brasileiro. No caso da Anatel, não. No caso da Anatel, esse processo vai se arrastar porque ele vai estar vinculado, muito provavelmente, da parte da Anatel com a questão da concessão e da
com a questão da arbitragem, porque essas torres são bens reversíveis. Então é isso que é preciso lembrar e entender. Me perguntaram, Clóvis, o juiz Fernando Viana vai esperar tramitar esse assunto no CAD e na Anatel? Só se ele for louco, só se ele for doido, porque esse processo no CAD pode até ter uma manifestação do CAD e uma decisão favorável até o final do ano. Mas na Anatel, não. Na Anatel, esse assunto vai ficar amarrado com a questão da concessão e da migração. Esse é meu entendimento, da concessão, da migração e da arbitragem, né? Então, esse é o meu entendimento. Não é algo que a Anatel vai se manifestar rápido. Então, eu não acredito que o juiz Fernando Viana vai esperar pelo CAD e pela Anatel. Ele não vai esperar. Bom, e o que é que está faltando, né? Bom, o juiz tinha pedido, por sugestão do Ministério Público, que a Oi apresentasse um termo de compromisso mostrando a sua capacidade de pagamento para honrar 30 mil credores que ainda estão dentro da recuperação judicial, que ela demonstrasse o fluxo de caixa para pagar esses 30 mil credores saindo da recuperação judicial. A Oi chegou já a apresentar um documento para o juiz, mostrando a viabilidade disso, mas depois, talvez por conta da conversa com o juiz, né, ficou de apresentar um novo documento respaldado por uma empresa de auditoria, dando, vamos dizer assim, mais significado técnico do ponto de vista de comprovação objetiva de que sim há capacidade financeira, tendo assim um agente externo emitindo esse parecer. Em sendo assim, agora essa semana, a Oi pediu que o juiz desse o prazo de até segunda-feira para que esse documento fosse entregue. Vamos aguardar. Segunda-feira é agora, né? Vamos aguardar. E aí, você acha, Clóvis, que acaba a recuperação judicial? Eu acho que sim. Né? É a premissa do Lauro Jardim, eu também acredito nela, e acredito que não há mais nada que impeça o juiz de bater o martelo e dizer: está encerrada a peleja, acabou. Então é isso, vamos aguardar. Eu acho que a gente vai ter um início de semana aí que pode ser marcado por essa saída da RJ da Oi, né? Vamos seguir acompanhando os primeiros dias aí da semana para ver se isso vai se confirmar, certo? Bom, na volta da pandemia, ficou muito evidente que a falta de internet para os alunos continua sendo um entrave. Saiu uma pesquisa agora comentando a respeito disso, né? Essa pesquisa comentou o seguinte, que passados mais de 2 anos do início da pandemia e o primeiro fechamento das escolas no Brasil, a falta de acesso à internet para os alunos segue sendo um dos principais problemas da educação pública, que é uma porcaria. Vamos ser muito sinceros e francos, a educação pública no Brasil é uma porcaria. É um sistema carcomido, é um sistema falido, entendeu? Que muda governo, entra governo, sai governo e continua a mesma porcaria. Ah, existem bons professores? Existem. Ah, existem boas escolas públicas? Existem. Existem algumas cidades com bons resultados na educação? Existem. Não vamos ser idiotas de desconhecer isso, até porque eu trabalhei com essa temática da educação enquanto consultor. Então eu sei quais são os desafios da educação, sei quais são as carências e sei de histórias e de cases bem-sucedidos na educação pública, conheço-os. Então, não sou aqui um analfabeto falando a respeito de educação. Mas o fato concreto é que, no geral, é um sistema que faliu, é um sistema que apodreceu, é um sistema que não dá resultado, produz de forma acelerada analfabetos funcionais. 75% das pessoas que saem das escolas públicas brasileiras são analfabetos funcionais, não sabem ler corretamente, não sabem interpretar um texto, não sabem falar bem,
não sabe fazer as operações matemáticas básicas, somar, multiplicar, dividir, subtrair, não correlaciona textos e autores. Então, é um desastre a educação pública no Brasil. Querer negar isso, olha, é desconhecer a realidade. Ou querer fantasiar, criar uma realidade paralela, distante da realidade objetiva. E quando a gente olha, joga uma lupa na educação, aí a gente descobre que temos dois grandes problemas. O primeiro é o analfabetismo funcional. O outro é o analfabetismo digital, que se sobrepõe ao funcional. Você tem um analfabeto funcional e você tem um analfabeto digital. Entendeu? São dois problemas na educação pública brasileira. E aí a gente vê isso, né? Quer dizer, a nova pesquisa que foi feita com redes municipais mostra que 4 em cada 10 redes municipais de educação classifica a falta de acesso dos alunos à internet como uma fonte de dificuldade alta ou muito alta para o aprendizado. Os dados são de uma nova rodada da pesquisa da União Nacional dos Dirigentes Municipais, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Itaú Social. Um questionário foi respondido por 3.245 secretarias municipais de educação em todo o país. A falta de internet é classificada como uma dificuldade por mais redes, por exemplo, do que a busca ativa dos estudantes que abandonaram a escola. A pesquisa também está na sua 8ª rodada, 8ª edição, vamos dizer assim, e vem sendo realizada junto às redes municipais desde o início da pandemia. Os municípios atendem sobretudo o ensino infantil e os anos iniciais do fundamental, com crianças que vão da creche até os 11 anos. Se antes a internet era a base para manter os alunos ligados à escola com aulas presenciais suspensas, agora a conexão segue crucial, mas para ajudar a recuperar o atraso dos anos da pandemia, disse Patrícia Guedes, gerente de pesquisa do Itaú Social. Patrícia Guedes, conheci ela quando ela trabalhava no Instituto Fernando Braudel. Tivemos a oportunidade de nos conhecer. Ela hoje está no Itaú Social. Ela era uma das coordenadoras de um projeto maravilhoso chamado Círculos de Leitura. Qualquer dia desse eu comento um pouco mais, mas era um projeto excepcional, onde os jovens eram estimulados a ler livros, em especial os clássicos da literatura, e havia toda uma metodologia para estimular não só a leitura, mas a reflexão. E era um processo assim muito rico. Eu tive a oportunidade de conhecer essa experiência na FAAP, na Faculdade de São Paulo, a FAAP, e quando eu conheci isso, fiquei encantado. E aí consegui viabilizar uma parceria com algumas instituições para levar isso para o interior da Bahia, para a zona rural. E foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa excepcional ver jovens lendo Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, Platão, Sócrates, e a fluência dos jovens, não só com a leitura, mas com o pensar, foi excepcional. E ver isso na zona rural, no mundo agrícola, olha, era uma coisa de cinema. Quando iam lá os diretores que a gente levava, diretores de grandes empresas, Google, Microsoft, Dell, de outras instituições de ponta, né? Quando iam lá e conversar com os meninos, ficavam embasbacados, né? Como é que esse jovem de 14, 15 anos fala com tanta fluidez, raciocina de forma tão incrível. Eu me lembro de um presidente à época da Braskem, que esteve lá conhecendo o projeto, dizer: olha, nem meu filho tem essa lucidez. E olha que ele estuda nos melhores colégios em São Paulo. Então você vê, é outra realidade, né? Então é outra realidade. Então a educação, a leitura abre as nossas portas para o mundo, entendeu? E esse foi um projeto belíssimo, e foi aí que eu conheci a Patrícia Guedes, que está como gerente de pesquisa do Itaú Social. O diagnóstico vale também para etapas com alunos mais velhos e que não estão nas redes municipais, como os do ensino médio. Mesmo
com as aulas presenciais de volta, o acesso à internet é importante para alunos no acompanhamento de atividades de reforço que possam ser feitas de forma remota, diz Patrícia Guedes. Isso já era um desafio na pandemia e continua. No fim, o acesso à internet entre os alunos segue sendo um grande marcador de desigualdade. Perfeito, essa é a leitura. Luiz Miguel Martins, que é o presidente da Undime, ele diz que ele próprio é dirigente municipal de educação em São Paulo e questiona o fato de, após os anos da pandemia, nenhuma grande política para a oferta de internet aos alunos tenha sido gestada no Brasil. E o incrível, Luiz Miguel Martins, é que nós temos o FUST com 44 bilhões trancafiados, aprisionados num cofre lá no governo federal. Eles estão com a liberdade negada, não há soltura para esses 44 bilhões, não vai haver indulto de Natal. O dinheiro está preso, prisão perpétua. Foi decretada em governos anteriores essa prisão perpétua, mas continua mantida, não há nenhuma negociação para garantir a liberdade desse dinheiro. Isso é uma estupidez, isso é uma burrice atroz desses nossos governantes, né? Mas associações, instituições como a Undime e tudo mais deveriam estar se mobilizando, Itaú Social, para bater na porta da justiça e pedir a liberação do dinheiro do FUST para projetos educacionais, revertendo esses recursos na sua finalidade de origem, que é garantir a internet, acesso à tecnologia, fibra ótica nas escolas, tablets, computadores, iPhones, treinamento para os professores, treinamento para os alunos, para tudo isso. O dinheiro existe, falta quem vá lutar por ele, né? E estejam atentos, né? Porque os bandidos estão de olho nesse dinheiro. Então são as instituições que trabalham com a educação que precisam chamar para si a responsabilidade de fazer uso desse recurso. Aí ele diz, o projeto de lei de conectividade que sugeria usar recursos parados no FUST para custeio de internet aos alunos mais pobres foi vetado pelo governo. O custo estimado na época era de 3 bilhões e meio, para atender 19 milhões de alunos com planos de dados e tablets. O veto foi depois revertido no Congresso, mas entre idas e vindas, o projeto que era de 2020 segue parado na prática, disse Garcia. E cada estado ou município teve de fazer seus próprios projetos. Então é isso, tem que entrar na justiça. Se não entrar na justiça, não vai acontecer nada, entendeu? Não vai acontecer nada. E vamos dizer, internet é base para a transformação da educação brasileira e é base para criar uma revolução do conhecimento. As populações que não têm acesso à internet, não têm acesso ao conhecimento e não vão conseguir evoluir, não vão conseguir gerar riqueza, ter acesso à riqueza. Então isso é algo realmente vergonhoso que está acontecendo no Brasil, mas são as instituições que trabalham com a educação que precisam correr atrás. Entendo que isso é fundamental. E as empresas de telecom não podem fazer nada, na verdade, porque esse recurso está lá provisionado, né? As empresas de telecom poderiam até estar fazendo alguma coisa se o dinheiro fosse liberado para custear projetos específicos, né? Para que as empresas levassem a tecnologia, a internet, a fibra ótica para essas escolas, para associações rurais, para comunidades carentes, mas precisa que libere o dinheiro para que os projetos possam ser viabilizados, de levar essa internet para esses ambientes. E é isso que não está acontecendo. Eu lembro recentemente do Rodrigo Abreu dizendo que estava disposto a levar prioritariamente, né, investimentos para as áreas de educação e de saúde. No caso da educação, é preciso liberar o dinheiro do FUST. Sem isso, as coisas não vão acontecer, certo? Então é isso aí que a gente precisa raciocinar. Muito bem. O que eu queria também dizer nesse vídeo, deixe-me ver aqui, uma notícia que também me chamou a atenção, que eu acho que é importante, porque tem muito a ver com a parte da Oi Soluções na área de tecnologia. O Itaú, o presidente do conselho, Roberto Setúbal, ele disse que até o fim de 2022, o Itaú terá 50% dos seus sistemas na nuvem. Num evento recente, o co-presidente do Conselho de Administração do Itaú, o Roberto Setúbal,
Ele falou sobre a migração dos sistemas do banco para a nuvem e das mudanças na estrutura para tornar a instituição mais ágil. Com as fintechs se estabelecendo como uma realidade no país, o Itaú está buscando aprender com algumas das características dessas startups da área financeira. A instituição, quase centenária e de 239,3 bilhões de reais em valor de mercado, está em meio a um processo de transformação estrutural para se adaptar ao novo momento que exige estruturas mais ágeis e tecnologias mais modernas para fazer frente às fintechs, disse Roberto Setúbal, co-presidente do Conselho de Administração do Itaú. Essas empresas entraram no mercado com uma proposta interessante porque, ao usar uma tecnologia nova, permite a elas agilidade muito maior, aprovar crédito de forma mais rápida do que numa tecnologia mais antiga, disse Roberto Setúbal, no dia 23 de agosto. Isso foi um choque, mexeu muito com o mercado onde estão posicionados os bancos no mercado financeiro, e nós quisemos entender como é possível, entender como é a tecnologia dessas fintechs. Isso não foi da noite para o dia, isso foi um processo árduo, né? E fomos vendo o que poderia acontecer, até que aquilo começou a incomodar, nos tirar da zona de conforto e começou a adquirir um tamanho relevante, e aí você tem que se mexer, você não pode ficar parado, porque se ficar parado você vai desaparecer. A virada do Itaú de um banco tradicional, antigo, para ser uma instituição com cara mais, vamos dizer assim, de startup, está caminhando, está acontecendo, de acordo com Roberto Setúbal. Um dos principais movimentos envolve a migração de todos os sistemas do banco para a nuvem. Esperamos terminar o ano de 2022 com cerca de 50% do nosso sistema migrado para a nuvem. Daqui a um ano e meio, devemos estar em plena capacidade, 100%. E aí estaremos aptos a competir com as fintechs, em um nível de tecnologia equiparado a elas, com agilidade e capacidade de se movimentar. Então veja, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? O segmento bancário, com as fintechs, com as startups, né? Eles estão passando por um processo aí de grande transformação tecnológica, e muito dessa transformação disruptiva, que está destruindo coisas antigas. Então, eu sempre digo, olha, não é um setor que eu goste hoje de investir, o setor bancário, porque a gente não sabe quem serão os sobreviventes. Você olhando a priori, óbvio, você olha para Itaú, você olha para Bradesco, olha para Santander, obviamente eles têm uma capacidade de sobrevivência em função do valor de mercado, do valor que eles transacionam, dos lucros que eles têm. Mas os grandes de ontem podem desaparecer, os dinossauros desapareceram, grandes empresas desapareceram, assim como os pequenos de hoje poderão ser os grandes de amanhã. Quem não se recorda que a Apple surgiu na garagem de uma casa, né? E hoje ela é a maior empresa do mundo. Se você pegar a Apple e for analisar, ela vale 7 vezes mais do que as 10 maiores empresas brasileiras na Bolsa de Valores. Então é um negócio absurdo, né? Então, é um mercado disruptivo, mas veja que o Itaú percebeu, demorou para reagir, como todos os bancos demoraram. Existem outros bancos que ainda não estão reagindo, mas o Itaú já reagiu, né? E está acelerando essa reação para poder se tornar ágil e competitivo para enfrentar essas fintechs. Sim, enfrentar, porque senão elas vão tirar o Itaú do jogo, ou vão tirar mercado do Itaú. Óbvio que sim, que isso vai acontecer. Então ele diz, a tarefa não é simples, considerando que o Itaú possui milhares de sistemas que não permitem a troca de dados entre as diferentes áreas do banco, gerando muita burocracia e uma visão menos completa dos clientes e das soluções disponíveis. Hoje, nos sistemas antigos, se eu quero usar mais dados, é uma série de etapas que temos que percorrer para o sistema chegar no dado. Os sistemas que foram criados não tinham uma visão de cliente, porque cada sistema tem seu próprio cadastro. Tudo que fizemos em 20 anos precisa ser refeito, veja que não é uma coisa fácil, em outra tecnologia. Mudança, porém, não é uma palavra que assusta Roberto Setúbal. Eu tive a oportunidade de ver palestras dele, é um executivo excepcional, Roberto Setúbal. Ele lembrou que o Itaú também
teve que se adaptar às mudanças tecnológicas a partir da década de 60, com a chegada dos primeiros computadores, que automatizaram muitos procedimentos. Depois, com os caixas eletrônicos e os sistemas bancários para a internet. A evolução tecnológica torna o processo mais eficiente, possibilitando um ganho de produtividade brutal, o que leva à ampliação do mercado. A tecnologia faz parte da evolução do sistema financeiro desde sempre. Junto com o upgrade tecnológico, o Itaú também está promovendo uma mudança na estrutura corporativa, inspirado no que as startups fazem. Segundo o Setúbal, o banco está deixando de ter uma rigidez militar na hierarquia, apostando na integração entre diferentes áreas. O banco está praticamente todo em estrutura de comunidades, onde colocamos no mesmo ambiente não uma estrutura hierárquica, mas pessoas de diferentes áreas trabalhando juntas num projeto, cada um cuidando de uma parte. Você tem a visão de cliente próxima à tecnologia. Então tá aí a transformação do Itaú, que criou inclusive um programa de aceleração de startups em São Paulo, que é o Cubo. Né? Vale muito a pena vocês pesquisarem depois sobre o Cubo, que é um programa de aceleração de startups criado pelo Itaú. Então o Itaú tanto percebeu esse movimento que criou um programa de aceleração, ele investe na identificação de startups, torna-se sócio dessas startups, promove a profissionalização das mesmas, ajuda para que elas ganhem exponencialidade, escalabilidade, e aí em algum momento ou elas seguem a vida sozinhas, ou o Itaú passa a se tornar um sócio mais relevante e segue nesse processo de crescimento e de transformação dessas startups. Então vale a pena conhecer o Cubo, criado pelo Itaú lá em São Paulo, certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte: nós estamos até o dia 2 de setembro, com um desconto para quem quiser fazer parte do nosso PDL, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Nós já fizemos um pré-lançamento. Nesse pré-lançamento nós tivemos 20 pessoas que se inscreveram na turma 1 desse nosso treinamento. 20 pessoas se inscreveram. E agora estamos até o dia 2 de setembro na fase inicial do lançamento dessa turma. E as pessoas terão um desconto se inscreverem até o dia 2 de setembro de R$500. Então, este treinamento ele tem um valor de R$5.000, a turma 1 está saindo por R$2.097, mas se você se inscrever até o dia 2 de setembro, você só vai pagar R$500. Ou você vai ter o desconto de R$500. Então, você vai pagar R$1.597, perdão. Então, você tem um desconto de R$500 e vai pagar R$1.597 para se inscrever. Esse é o valor de à vista, mas você também pode dividir em 11, 12 vezes no cartão, que vai sair algo mais palatável. Óbvio que aí entra os juros, né, que a operadora vai incidir aí nessa transação. Mas qual é o benefício, o que é que você vai aprender nesse treinamento? E aí eu tenho uma novidade, inclusive, sobre esse treinamento. Bom, a gente vai estar trabalhando alguns módulos temáticos que eu julgo que são super importantes para você crescer profissionalmente dentro de uma empresa ou para você que empreende. Nós vamos falar sobre visão empresarial, a dinâmica empresarial, entender a empresa, como funciona uma empresa e a mente do empresário. Nós vamos estar trabalhando isso num módulo introdutório. Depois disso, nós vamos falar sobre liderança, sobre estratégia, negociação, planejamento, gestão do tempo, gestão de crises, inteligência emocional, ética e valores. Esse é o nosso programa, vamos dizer assim, nosso itinerário pedagógico. E vamos também estar falando sobre planejamento de carreira. Então esse é o percurso que nós vamos fazer em 5 meses de treinamento na internet. Já fiz esse treinamento em company, ou seja, em empresas. Estou trazendo pela primeira vez para a internet. Vale a pena? Ao meu ver, sim. Até como investidor, você vai ganhar um upgrade muito grande de consciência, porque você vai passar a entender muito mais sobre as empresas fazendo esse treinamento, certo? Fazendo esse treinamento. Então, acho que é muito interessante.
Nós estamos com essa oferta de você ter esse desconto de R$500 sobre o valor de R$ 2.097, então sai por R$ 1.397. E vamos ter um vídeo bônus, é isso que eu quero aqui anunciar para vocês. Nós vamos ter um módulo bônus dentro deste treinamento. Nós vamos incluir esse treinamento de 5 meses, aulas gravadas, mas teremos duas aulas ao vivo, e onde vai permitir interação entre os alunos, né, entre as pessoas, uma troca de experiência, criar um network e falarmos mais dirigidamente sobre a sua carreira e o seu momento profissional, né, duas aulas ao vivo, e vamos ter um módulo extra, um módulo bônus, onde vamos estar falando sobre estratégia de investimentos. Porque todo o treinamento nosso do PDL, do Programa de Desenvolvimento de Liderança, ele foi formatado para as pessoas que querem evoluir numa carreira profissional ou querem empreender e ter mais condições de sucesso, ganhar mais trabalhando dentro de uma empresa, assumir desafios de liderança, ganhar salários de 20, 30 mil ou mais, assumir posições de supervisão, gerência, diretoria e quem sabe até chegar a ser CEO da empresa. Esse é o objetivo. Você vai ganhar mais dinheiro, obviamente. Aí, esse módulo de treinamento a gente pensou agora para incluí-lo no nosso programa, porque esse módulo de investimento ele vai ser exatamente um fechamento deste racional, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro, mas você precisa também melhor investir esse dinheiro. Então vai ter esse módulo extra, esse módulo bônus de estratégia de investimentos, vai ser o último módulo do treinamento, né? E aí a gente vai fazer essa junção dessa visão de o que fazer para ganhar mais dinheiro no trabalho, na carreira profissional, e depois que estiver ganhando esse dinheiro, o que fazer, que estratégia adotar, visando o longo prazo para aplicar esse recurso excedente que você vai ganhar e, ao mesmo tempo, em algum momento, num ponto futuro, você ter as condições de ter a sua independência financeira assegurada. Então, este é o objetivo. Se isso lhe interessa, nos procure pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br. Corra, porque essa promoção, vamos dizer assim, é tão somente até o dia 2 de setembro. Então estamos aí para encerrar, até 2 de setembro. Depois do dia 2 de setembro, do dia 3 em diante, valor cheio, R$ 2.097. Esse valor deve ficar aí por mais 2 semanas, mais ou menos, porque o treinamento, o início do PDL está para ser definido, mas será na segunda quinzena de setembro. Então, se isso lhe interessou, se isso fez sentido, corra, nos procure, faça a sua inscrição urgentemente. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau!